Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso nas noites de terças-feiras, sempre aqui na Rede Século XXI. O propósito desse programa sempre abordar assuntos de relevância da nossa fé católica apostólica romana. O programa Eclésia sempre se debruçando sobre alguma coisa, algum aspecto, alguma realidade da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O argumento de hoje é relevante. Primeiro, ele tem uma parte bíblica, digamos assim, histórica, mas depois ele vai entrar, e garanto, no íntimo do seu coração, e você vai entender por quê mais para frente. O título, o tema do programa de hoje, A Morada de Cristo. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Cristo, Deus Todo-Poderoso, tem uma morada, quis ter uma morada. Na verdade, ele teve várias moradas. E, na verdade, morada em sentido absoluto, definitivo, uma única morada. Mas para que nós compreendamos tudo aquilo que eu acabei de dizer, é importante que nós façamos um excurso histórico para nós entendermos a evolução desse argumento até chegar no íntimo do seu coração. Para que você compreenda que o assunto diz respeito verdadeiramente a sua vida inteira. Você que crê em Jesus, ama o Senhor Jesus, entrega o seu coração a Jesus. A primeira coisa que a gente tem que reconhecer que a primeira morada do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, a morada foi o ventre de Nossa Senhora. Nem se discute. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ao se fazer carne, durante 9 meses, aí foi a morada do Verbo encarnado, o ventre de Nossa Senhora. Eu pediria que vocês fossem contando com os dedos quantas moradas o Verbo encarnado teve e tem e terá sempre. Dependendo do tempo do Verbo, quantas teve, quantas tem e quantas terá, o número vai divergir, vai ser diferente. Então já sabemos a primeira morada do Cristo, nosso Senhor, o ventre de Nossa Senhora. Agora vamos para a cidade de Belém. Você imagina que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu num campo, nasceu ao ar livre, nasceu exposto à umidade, ao frio, etc. Onde você acha que foi a primeira morada de nosso Senhor? Em Belém. A primeira morada, a única morada de Nosso Senhor em Belém, foi numa casa. Jesus nasceu numa casa. Como assim, Dom José? Se a Escritura diz que ele nasceu num presépio, nós vamos perceber que foi numa casa, no fundo da casa. Se nós quisermos, no quintal. Por quê? Eu sustento isso. Eu sustento isso por causa de 2 textos. Vamos comparar Lucas capítulo 2, versículos de 6 a 7, com Mateus capítulo 2, versículo 11. Prestem bem atenção. Lucas 2, de 6 a 7. Estando eles ali, completaram-se os dias dela. E deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na sala. Algumas Bíblias traduzem hospedaria. É uma tradução possível, um pouco livre, mas a palavra é sala. E presépio significa a manjedoura onde se coloca comida para os animais. Então, isso quer dizer que a casa tinha uma sala que devia estar cheia. Supondo que essa casa era uma hospedaria, em todo caso, a hospedaria estava cheia, ou a sala estava cheia. E aí, presépio, ou seja, manjedoura, vem de mangiare, em italiano é comer, manjedoura, é o coxo onde se coloca a comida para os animais. Ou seja, Jesus nasceu no fundo do quintal, se nós quisermos, ou então no terreno contínuo à casa, lá no fundo. Outra prova
de que Jesus nasceu numa casa, ou melhor, no quintal de uma casa, foi com a chegada dos magos do Oriente. Prestem atenção, eles vieram de longe e Mateus capítulo 2, versículo 11, prestem bem atenção. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Entrando na casa. Isso quer dizer que eles não chegaram pelo quintal. Eles não chegaram... Chegaram à casa. E por onde é que se entra numa casa? A porta principal. Bom dia, ou boa noite, boa noite. Nós chegamos do Oriente, enfim, mais ou menos assim. Chegamos do Oriente e viemos adorar o menino. Entraram na casa, então provavelmente passaram pela sala, pela cozinha e se dirigiram ao fundo da casa. A casa não era de Jesus. Não. Jesus nasceu numa casa, no fundo de uma casa, no quintal de uma casa, e foi reclinado numa manjedoura. Aqui está a segunda morada de Cristo. Do ventre de Nossa Senhora, a primeira morada, para a segunda morada, exatamente essa casa. Mas ele nasceu no fundo e foi colocado na manjedoura. Agora, nós vamos imediatamente para outro país, porque a terceira morada de Nosso Senhor Jesus Cristo não foi em Israel, não foi na Terra Santa, foi no Egito. Mateus, capítulo 2, versículo 13. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. Foge para o Egito. Jesus fugiu, levado no colo, certamente por Nossa Senhora, acompanhados de São José. Em que casa eles moraram? Certamente não moraram ao relento, não moraram às margens do rio Nilo, pelo amor de Deus. Jesus morou numa casa, apesar de as Escrituras não dizerem exatamente que casa, em que cidade e assim por diante. Minha opinião, moraram numa cidade onde havia judeus. Lembrem-se de que os hebreus ficaram muitos anos, 430 anos no Egito. E alguns decidiram, quando Moisés conduziu o povo para a terra prometida, alguns decidiram ficar, não foram mais, ficaram. Minha opinião, ficaram numa cidade onde havia judeus. E certamente o São José comprou a casa. Com que dinheiro? Bem, José era carpinteiro, mas lembrem-se que ele recebeu ouro, incenso e mirra dos magos. Eu acredito, é minha opinião, ele deve ter vendido ouro para custear as despesas dele, de Nossa Senhora e de Nosso Senhor. Se alugando a casa ou comprando uma casa, o fato é que Jesus residiu numa casa, muito provavelmente no Egito. Agora voltemos para a Terra Santa, depois que Herodes, que queria matar o menino, morreu, o anjo aparece em sonho a José, levanta-te, toma o menino e sua mãe, volta para Israel, porque aquele que queria matar o menino já não vive mais. E ele chegando lá, qual foi o impasse de São José? O impasse foi esse: ficar aqui na Judéia, Jerusalém, ou ir para a Galileia. Por favor, Mateus capítulo 2, de 22 a 23. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galileia e veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Será chamado Nazareno. Pronto, aqui está a primeira, segunda, terceira, quarta morada de Nosso Senhor. Nosso Senhor foi morar em Nazaré da Galileia. E certamente numa casa, evidentemente. Agora, vamos Jesus aos 12 anos de idade, conforme o costume dos judeus, os pais, juntamente com os filhos menores de idade e também maiores de idade, todos os anos, para cumprir a obrigação que era
própria de todo judeu, subia a Jerusalém. E Nosso Senhor várias vezes fez isto. Lucas 2,51, depois que terminava a obrigação do preceito pascal em Jerusalém, o que acontecia? Lucas capítulo 2, versículo 51. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. Desceu com eles a Nazaré. Saíam para compromissos religiosos, outras atividades, visitar parentes, etc. Mas a sua referência habitacional, digamos assim, a casa de Nosso Senhor, até aos 30 anos de idade, Nazaré da Galileia. Está terminando esse primeiro bloco. No segundo, nós vamos ver para que cidade Jesus se transferiu para morar numa casa. Ele começa a sua vida pública, deixa a sua casa em Nazaré e vai para outra casa, em outra cidade também na Galileia. Que cidade é essa? Você vai saber no segundo bloco. Mas não era uma casa dele. Jesus nunca teve uma casa no seu nome. Ora, por favor, daqui a pouco a gente se encontra. Não saia daí. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, o programa Eclésia. Hoje, debruçando-se sobre o argumento A Morada de Cristo. No primeiro bloco, vimos já várias moradas do Verbo encarnado, o ventre de Nossa Senhora. Depois, Belém, onde Jesus residiu durante pouco tempo numa casa. Jesus nasceu no quintal de uma casa, presépio. Remito você ao bloco anterior. Depois, ele foge para o Egito com Maria e com José. A morada de Jesus vai ser o Egito. Depois que eles retornam, decide São José, avisado pelos anjos, para morar. A morada de Jesus vai ser com seus pais em Nazaré da Galileia. Em Mateus capítulo 4, versículo... Lucas capítulo 2, versículo 51... Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Em Mateus 2, de 22 a 23, já tratamos, José decide voltar a residir em Nazaré, na Galileia, no norte, porque Arquelau, filho de Herodes, reinava na Judeia e ele teve receio. Agora, nós vamos pular para Nosso Senhor Jesus Cristo aos 30 anos de idade. Ele decide sair de Nazaré e vai morar numa cidade próxima a Nazaré, também na Galileia. Mateus, capítulo 4, versículo 13. Deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Neftali. Habitar em Cafarnaum. Jesus foi residir numa casa em Cafarnaum. A casa dele? Não. A casa de quem? Pois é. A tradição da igreja, ela harmoniza 3 textos para dizer que a casa onde Jesus residiu enquanto pregava no norte, na Galileia, era a casa de São Pedro. Baseado em que se afirma isso? Vamos a 3 textos. O primeiro texto é exatamente a cura da sogra de Pedro. Marcos, capítulo 1, de 29 a 31. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e sem tardar falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. A casa de Simão e André, 2 irmãos, filhos de Jonas, pescadores, chamados por Jesus no início de sua vida pública, foram os primeiros, segundo o Evangelho, segundo Mateus. Ora, mas aqui não diz que Jesus residiu lá. Calma, não se aveste não,
porque agora nós vamos para o segundo texto. Marcos capítulo 2, versículo 1. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Epa! Em casa. Quando alguém liga para você e você diz, e alguém pergunta, onde é que você está? Estou em casa. O que é que você deduz quando alguém diz, eu estou em casa? Eu estou aqui onde eu moro. Jesus está em casa. Jesus curou a sogra de Pedro na casa de Pedro. O segundo texto diz que ele está em casa. Vamos agora ao terceiro texto. Marcos capítulo 9, versículo 33. Em seguida voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes, de que faláveis pelo caminho? E segue. Quando já estava em casa. Interessante. 2 vezes, 2 passagens do Evangelho segundo Marcos, é dito que Jesus estava em casa. O outro texto, que Jesus vai à casa de Pedro e de André curar a sogra. Uma antiquíssima tradição associa esses 2 textos onde se diz que Jesus estava em casa, à casa de Pedro. Quem já teve a graça de ir à Terra Santa, sabe que na cidade de Cafarnaum, nas ruínas da cidade de Cafarnaum, tem lá a casa de Pedro, que antiquíssima tradição associa essa residência à residência onde Jesus morou. Jesus não morou numa casa própria, mas na casa de Pedro e de André, onde residia também a sogra de Pedro. O texto, as Escrituras só não dizem se, quando Jesus iniciou sua vida pública, Pedro ainda era casado ou se a sua esposa já tinha morrido. O fato é que, se Pedro tinha uma sogra, Pedro era casado, mas não sabemos se, quando Jesus chamou Pedro, a esposa de Pedro já tinha morrido ou ainda estava viva. Isso absolutamente não afeta a nossa fé. Saber que São Pedro, quando foi chamado por Jesus, já era viúvo ou ainda não era viúvo. O fato é que ele cuidava de sua sogra, que morava com ele em Cafarnaum. E Jesus, segundo a antiquíssima tradição, morava lá também. Agora pulemos para a Judéia, a parte sul, onde está Jerusalém. Quando Jesus parte, boa parte da vida pública de Jesus foi na Judéia. E Jesus se deslocou da Galileia, portanto, na Galileia, residiu em Nazaré, depois Cafarnaum. Deixou Cafarnaum e partiu para a Judéia. E na Judéia, Jesus residiu alguma vez em Jerusalém? Segundo os evangelhos, não conseguimos provar. Em Jerusalém, só conseguimos provar que Jesus pediu emprestado o cenáculo para celebrar a Eucaristia. Foi uma casa emprestada. Mas Jesus não residia, quando estava na Judéia, em Jerusalém, mas residia numa cidade próxima, um povoadozinho chamado Betânia, na casa que não era dele, mas na casa de Lázaro, Marta e Maria. Vamos então provar. Lucas capítulo 10, versículo 38. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. É o episódio de Marta e Maria. Marta, Marta, tu te inquietas, tu te preocupas com muitas coisas. Remeto você à leitura de Lucas 10, de 38 a 42. Só citei esse versículo justamente para dizer que Jesus aqui foi acolhido, se hospedou na casa de Lázaro, Marta e Maria. Mas avancemos, porque temos outros textos. No capítulo 11 do Evangelho segundo João, versículos de 1 a 3, João 11, de 1 a 3, nós temos uma informação. É o capítulo da morte e da ressuscitação de Lázaro. O comecinho desse relato é o seguinte:
Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Maria era quem ungira o Senhor com óleo perfumado e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Aqui temos uma informação. Jesus amava Lázaro. Temos aqui mais um motivo para dizer que aquela recepção que a irmã de Lázaro, Maria, que recebeu em sua casa, parece que Maria era mais velha e parece que a casa era de Maria. Recebeu em sua casa. Claro, você pode dizer que a casa também era de Marta, que a casa também era de Lázaro. Mas o curioso aqui é que Maria recebeu em sua casa. Maria, a mais velha, provavelmente Maria, a mais velha, Maria, provavelmente a dona da casa. E outra informação extremamente importante: aquele que tu amas está enfermo. Aquele que tu amas está enfermo. Depois, João capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Deram ali uma ceia em sua honra, Marta servia e Lázaro era um dos convivas. Aqui já temos o episódio da ressuscitação. Lázaro vem para fora, Lázaro estava morto havia 4 dias e Lázaro ressuscita. E aí a família decide oferecer a Jesus e aos convivas, evidentemente, uma ceia. Mais outro motivo, Mateus 21, 17. Depois os deixou e saiu da cidade para hospedar-se em Betânia. Aqui o episódio, Jesus está em Jerusalém. Deixou Jerusalém, foi hospedar-se em Betânia. Na casa de quem? Na casa daquele que ele amava, Lázaro. E finalmente Marcos 11, de 11 a 12. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Ali lançou os olhos para tudo o que o cercava. Depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. Jesus ficou até altas horas da noite no templo, contemplando, em silêncio, adorando a Deus. Depois sentiu cansaço, vamos dormir. Não em Jerusalém, em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. Pois bem, aqui já estamos avançando, já temos várias moradas provisórias de Jesus. Não saia daí, no terceiro bloco a gente vai avançar para descobrir outras moradas de Jesus. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o terceiro bloco do nosso encontro Eclésia, nosso compromisso semanal, todas as terças-feiras, hoje abordando o tema da morada de Cristo. Terminamos o segundo bloco falando da morada de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele exercia o ministério na Judéia, na parte sul, Jerusalém, etc. O povoado de Betânia e precisamente a casa de Marta, Maria e Lázaro. Mas a pergunta é, nosso Senhor Jesus Cristo, quando se deslocava de uma cidade para outra, os evangelhos dizem que ele percorria todas as cidades. Jesus percorreu todas as cidades da Terra Santa. Onde era que ele se hospedava? Ele dormia ao relento, por acaso? Os apóstolos também, os discípulos também, as mulheres que o acompanhavam também, nada disso. Temos uma informação muito preciosa em Lucas capítulo 9, de 51 a 52, vamos ao texto. Aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Enviou diante de si mensageiros que, tendo partido, entraram em uma povoação dos samaritanos para lhe arranjar pousada. Jesus dormia em pousadas. E todos os que o acompanhavam dormiam também em pousada. Jesus mandava na frente,
nesse caso aqui, nesse momento, foram Tiago e João, os emissários, como que lá na frente, olha, nós vamos chegar aqui, vamos chegar daqui a pouco, tantas pessoas, quanto é a diária, enfim, o café da manhã, se tem cuscuz, se tem macaxeira, se tem ovo, se tem isso, se tem... Bom, o cuscuz, a macaxeira e o ovo é comida do Nordeste, não sei como era o diálogo, mas certamente pousada inclui o café da manhã. E lembrem-se, Lucas 8, de 1 a 3, as mulheres que acompanhavam Jesus ajudavam Nosso Senhor com suas posses. Então, Jesus mesmo não tinha nenhuma despesa com pousada, elas cuidavam. Os apóstolos iam na frente, acertavam tudo, Jesus chegava com todo mundo e iam para a pousada. Lucas 9, de 51 a 52. Muito bem. Agora, dessas moradas, vamos àquelas que mais interessam nesta vida e na outra vida. A morada que Jesus mais deseja hoje na sua vida é uma, você vai se surpreender. Está sentado? E a morada de Jesus no céu, essa daqui agora, por favor. Já começamos. João 14, de 1 a 3. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fora assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Aqui está a morada atual. Aqui está a morada definitiva. Aqui está a morada de onde Jesus nunca saiu, porque mesmo se encarnando, continuou no céu. Ele mesmo diz no Evangelho segundo João, ninguém desceu do céu a não ser o Filho do Homem que está no céu. Desceu o Filho que está. Está aqui, mas também está lá. Aqui está a morada definitiva de Cristo. Aqui está a morada que nós ansiamos, para a qual pressurosos peregrinamos. Para que onde eu estou, vós estejais. Muitas moradas. Tem lugar, tem espaço para todo mundo. Agora, vamos à morada de Jesus hoje, agora, nesse exato momento. Na sua vida, quer descobrir? Jesus que quer morar onde Ele quer residir, é a única residência que agrada a Ele. João, capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e nele faremos nossa morada. Aqui está a morada do Pai e do Filho, o coração daquele que ama Jesus, que guarda a palavra de Jesus. E por causa disso é amado pelo Pai. Viremos a Ele e faremos nossa morada. A morada de Cristo, onde Cristo mora, o Pai mora. Eu e o Pai faremos morada nele. Pronto. Quer o seu coração ser morada do Pai e do Filho? Ame Jesus e guarde a palavra de Jesus. Que maravilha! De novo, aí está o texto. Na sua frente. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e nele faremos nossa morada. Ô Dom José, e o Espírito Santo? Por que Jesus não disse, eu e o Pai e o Espírito Santo viremos? Só falou do Pai. Só falou do Pai agora, nesse momento. Mas, atenção, Jesus falou no discurso de despedida do Evangelho segundo João, importa a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá, e quando ele for enviado, ele vos recordará todas as coisas. O Espírito Santo também habita em nós. Nós somos morada do Espírito Santo. São Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 6 e capítulo 7, também diz que nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito habita em nós. Pois bem, aqui está a morada da Trindade.
Eu e o Pai viremos e nele faremos nossa morada, João 14, 23. E 1 Coríntios capítulo 6, o Espírito Santo habita em nós como num templo, nós somos templos do Espírito Santo. Agora vamos a outra prova de que Jesus quer morar naquele coração que ainda não se abriu para ele. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Jesus bate a porta dessa morada onde ele quer residir. Se você abrir, ele entra e vai cear com você, eu com ele e ele comigo. Aqui está a morada mais bela, a ansiada, desejada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra o seu coração para ele, para que ele resida. Jesus, em outra ocasião, ele diz o seguinte, que o demônio, quando sai, ele vagueia por lugares desertos, depois ele diz, vou voltar para a casa onde eu antes estava, e quando ele chega e encontra a casa vazia e arrumada, entra e traz consigo 7 outros demônios, e a situação daquela pessoa fica pior. Você não tem alternativas, ou abre o seu coração para Cristo, e se ele entrar, vai cear, vai residir, vai habitar no seu coração. Caso contrário, é outro que vai residir. Esteja bem atento. Foi o próprio Jesus, não fui eu, e não estou dizendo isso para lhe assustar. Agora, uma pergunta. As raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Mateus 8, versículo 20. Aí veja o texto aparecendo na sua frente. Pergunta: Jesus com isso quer dizer que não tinham de repousar a cabeça do ponto de vista material? Não. Já vimos que ele repousou em Belém, que ele repousou no Egito, que ele tinha morada em Nazaré, que ele tinha morada em Cafarnaum, que ele tinha morada nas pousadas, que ele tinha morada na casa de Lázaro. Zaqueu, desce depressa porque é preciso que eu durma na tua casa. Não é ao pé da letra que se deve interpretar as raposas têm suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. São Gregório Magno, Moralia, capítulo 19, parágrafo 1º. As raposas são os animais mais enganadores. Elas se escondem em tocas ou cavernas e, quando aparecem, nunca percorrem estradas retas, mas correm por caminhos tortuosos. Já os pássaros voam alto. Assim, com o nome de raposas, entendam-se os enganos e fraudes. Com o nome de pássaros, essa mesma arrogância típica dos demônios. Como se dissesse, demônios enganadores e orgulhosos encontram abrigo em seu coração, mas minha humildade não encontra descanso numa alma orgulhosa. Eita! As aves têm os seus ninhos. O que significa isso? Na parábola do semeador, na primeira parte é dito que a semente é semeada à beira do caminho e vêm as aves e comem. Jesus, explicando isso, diz que as aves simbolizam o demônio. As raposas, animais traiçoeiros, fraudes, atitudes, vícios típicos do demônio. É como se Jesus dissesse, você não serve para ser meu discípulo, porque no seu coração já tem ninho de demônio, já tem os maus pensamentos. Eu não tenho onde repousar, eu não tenho espaço no seu coração. Você está cheio de podridão, você é servo de Satanás, você não serve para ser meu discípulo. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Por favor, se você está gostando dos nossos programas ou perdeu algum programa anterior, procure no YouTube da Rede Século XXI e no meu canal, Dom José Francisco Falcão Oficial. Lá estão todos os meus programas, na Rede Século XXI. Não saia daí. Um grande abraço. No último bloco, vamos responder as perguntas sobre esse argumento muito interessante, a morada de Cristo. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o nosso quarto e último bloco, o programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento A Morada de Cristo. Eu quero agora agradecer a você que é sócio da Associação do Senhor Jesus, você que é fiel em sua doação e também em suas orações. Você é
o grande responsável por este programa, está no ar. Você é o grande patrocinador da Rede Século XXI, que leva a todos pela TV e pela internet para todo o mundo este sinal que espalha a palavra de Deus. Se você ainda não assumiu esta missão, junte-se a nós. Você pode fazer a sua doação pelo Pix, apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela. Seja um evangelizador junto com a Associação do Senhor Jesus. Como diz o Padre Eduardo, ela não é minha, é do Senhor Jesus. Agora vamos responder as perguntas. O Caio, como sempre, esconde de mim até este exato momento as perguntas que vocês têm a minha palavra, não sei do conteúdo delas. Então é um emparedamento que ele vai fazer aqui. Deus tenha compaixão do Caio. Já vamos às perguntas. Primeira pergunta. Jesus teve várias moradas. Existe um motivo em comum para tantas mudanças após a morte de Herodes? Bem, eu buscaria na segunda aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, se não me engano. Cristo Jesus, sendo rico, fez-se pobre por amor de nós, por amor aos homens, para nos enriquecer com a sua pobreza. Ele quis ser pobre. Ele não quis ter nada em seu nome. Ele, que é dono de tudo por ser Deus, não quis ter nada. Viveu, portanto, digamos assim, de favor. Nasceu numa casa de favor. Foi para o Egito, uma casa provisória. Depois foi morar em Nazaré da Galileia. Aí sim, provavelmente a casa era de São José, mas uma casa muito humilde, muito modesta. A casa de um carpinteiro, um homem de uma profissão modesta, humilde. Depois foi para Cafarnaum, viver na casa de Pedro, etc. O propósito? Talvez nos dar o exemplo de que aquele que tem tudo e é dono de tudo, ao se rebaixar, não quis ter nada e viver dependendo do favor dos outros. Eu buscaria, eu apresentaria essa resposta, que eu acho que é bem condizente com a pobreza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora à segunda pergunta. Nesse contexto, o Senhor poderia falar do Evangelho de Mateus quando Cristo diz que está conosco todos os dias? Bem, essa frase é a última de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho segundo Mateus. Nosso Senhor Jesus Cristo diz, é o último versículo, e depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Agora vem o que interessa, a última frase. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Jesus está conosco primeiro porque Ele é Deus e Deus é onipresente. Ou seja, está presente em toda parte. Todos os lugares, em todas as épocas, Deus está presente. Estou convosco. Mas Jesus está conosco na força do Espírito Santo. Isto é, não temos mais a presença física dele, palpável, ainda que devamos pontuar que ele pode se materializar, que ele pode ser tocado. Uma das visões que Santo Antônio teve de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu no colo de Santo Antônio de Pádua. Lembra uma das imagens, a imagem clássica de Santo Antônio de Pádua? O menino Jesus. Jesus, menino no colo de Santo Antônio de Pádua, como tantos outros santos que tiveram a graça de, nessas visões, tocar, apalpar o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas são sempre momentos excepcionais. Ordinariamente, Jesus está presente. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E também eu estarei convosco todos os dias, na força do Espírito Santo, por obra do Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo. É uma presença no Espírito. É uma presença querigmática. Onde Cristo está, está com o seu Espírito, está no seu Espírito. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. A Trindade toda está conosco. Cristo, portanto, quando diz estarei convosco, está com o Pai, está também com o Espírito Santo. Portanto, é uma presença no Espírito. Terceira pergunta, Dom José. O sacrário seria mais uma morada de Cristo? É possível, então, visitá-lo, certo? Sim.
Só que é preciso pontuar que no sacrário nós temos uma presença real e sacramental. Estarei convosco todos os dias. Presença real. Sim, é real. Mesmo sendo em espírito, mesmo sendo na força do Espírito Santo. Onde 2 ou mais estiverem reunidos. Aqui nós estamos gravando em nome de Cristo, estamos orando, fazemos a nossa oração. Antes e após as gravações, Cristo está aqui na força do Espírito Santo. Mas é uma presença real, mas o Santíssimo não está aqui. No sacrário, é uma presença real e sacramental, ou seja, ele está debaixo das aparências do pão e do vinho, presente, sacramentalmente, ou seja, corpo, sangue, alma e divindade. A resposta é absolutamente sim. Então, cuidado, presença real. É qualquer presença do Senhor, porque Ele é onipresente. Presença real. Não significa dizer que fora do sacrário é uma presença irreal. Não, é presença real. Então, no sacrário, o que diferencia a presença de Cristo em cada lugar, no céu, na terra, nos abismos, para que toda língua confesse para a glória do Pai que Jesus é o Senhor, no sacrário é presença real e sacramental. Quarta pergunta: como vencer a arrogância do coração humano e cultivar a humildade a fim de receber a humildade a fim de receber o Cristo? Bem, a palavra de Deus diz que o Senhor resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Em outra passagem ele diz: dou-vos graças, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do vosso agrado. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aqueles a quem ele quiser revelar. Obviamente que o coração endurecido, ele se fecha a Deus, ele não consegue enxergar Deus, e Deus resiste a ele. A solução é a cura pela humildade, e nenhuma cura ignora, não existe cura, para melhor dizer, senão diante daquele que disse: eu sou manso e humilde de coração. Somente lavado pelo sangue de Cristo, o humilde com H maiúsculo, o humilde por excelência, é possível que o Senhor se revele. Enquanto isso não acontece, ele se esconde. Dou-vos graças, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos. É o bloqueio que o coração, pela sua arrogância e sua presunção, faz a Deus, e Deus resiste. E Deus simplesmente se afasta pelo respeito que ele tem ao coração do homem. Conversão sincera. Dobrar-se diante da cruz, pedindo para ser lavado desta estupidez, desta insanidade, com a qual o coração do homem é impedido de ser visitado por Deus. Eis que estou à porta e bato. O coração orgulhoso não abre a porta para Cristo, porque está enclausurado no seu pensamento de autossuficiência. Última pergunta: em determinado trecho do Evangelho de João, Jesus afirma: na casa do meu Pai há muitas moradas. Como podemos interpretar corretamente essa promessa? O que ele nos ensina sobre o destino final dos que seguem a Cristo? Muitas moradas, os padres da igreja interpretam uma diversidade de méritos. São Paulo, na primeira aos Coríntios, capítulo 15, fala em com outras categorias o que significa isso, ao dizer que no céu há uma diversidade de brilhos. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas o brilho dos celestes difere do brilho dos terrestres. Uma é a claridade do sol, outra a claridade da lua e outra a claridade das estrelas. E ainda uma estrela difere da outra na claridade. Assim também é a ressurreição dos mortos, semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 39 a 44. Diversidade de méritos. Morada, eis que estou à porta e bato. Se alguém abre, entrarei. E faremos nele cearemos juntos. Cada pessoa é uma morada, é um receptáculo de Deus.
Quando você se abre a Deus, à medida em que você abre, Deus vai preenchendo você. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Uns brilham mais, outros brilham menos. Porque uns se abrem mais e outros se abrem menos. No céu, diversidade de brilhos, muitas moradas, diversidade de méritos. Todavia, todos felizes, só que uns brilham, refugem mais que outros, porque se abriram mais aqui na terra. Essa é a diversidade de méritos. Apesar disso, todos felizes. A lua brilha de acordo com sua capacidade. O sol brilha mais de acordo com sua capacidade. No céu, quem brilha mais é Nossa Senhora depois de Jesus. Já os outros que brilham menos, todavia, estão muito felizes. Diversidade de moradas. Está terminando o nosso encontro. Deus cúmulo de bênçãos à sua vida. Desejo que você um dia participe da morada do céu, da morada de Cristo. Deus abençoe sua família, sua existência, seus sonhos e seus projetos. Até a próxima semana, se Deus quiser.